Um abraço pra gente, boa noite. Hoje, 27 de maio de 2022, é aquela frase que a gente já sabe, né? 22 é o número que o Brasil precisa aí nas próximas eleições pra gente continuar tendo paz e progresso. Hoje, 27 de maio, são 9h06. Daqui a pouco nós temos um convidado aqui extremamente importante para a nossa bancada de hoje, o Alexandre Zimenberg, mas daqui a pouquinho. Primeiro, eu, como sempre faço, um agradecimento especial aos nossos amigos colaboradores, né? Hoje a gente vai ser um pouquinho breve, né? Braz Pharma, sua saúde em primeiro lugar. Estive lá no Braz agora há pouco, e por pouco eu teria trago o bicarbonato, mas dessa vez eu não peguei não. Braz Pharma, sua saúde em primeiro lugar, no final do muro do Jockey. Falou assim, todo mundo já sabe, né? Shopping dos Óculos, Formosa, em frente à Caixa Econômica. Eu não gosto de dar o número não, Alexandre, porque não precisa, ninguém grava. Falou que é em frente à Caixa, todo mundo vai. Açaí Aurora, esse aqui eu vou parar de fazer patrocínio para ele, que ele fica demorando muito a trazer o picolé pra gente, que é uma delícia, o picolé Aurora, uma delícia. O açaí, então, não precisa nem de comentar. Sorvetes, tudo lá na pracinha do Parque Aurora. Giovanni Regulagem Eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral, Código de Alvarenga 293. Um abraço, Giovanni. Areal Boa Vista, nosso amigo Clodomir Crespo, areia fina, média, grossa, rapidez na entrega, preços melhores em Campos não tem, se tiver eu pago a diferença. Primus Prime, também da família Crespo, a melhor boutique de carne na Pelinca. E tem aqui também nossos amigos em Orlando lá, né? Pássaro Legal. A Pássaro Legal, gente, começou com a promoção lá agora dia 16 e vai terminar dia 31. E amanhã vai ter um bolo lá, e eu vou lá provar esse bolo. Ontem um colega meu me ligou, falou: Zé, eu tô acompanhando você no rádio, eu tô querendo comprar o piste. Eu ganho o bolo. Falei, claro, rapaz. Botou o pé lá dentro, é promoção de aniversário. São 12 anos de Pássaro Legal, atendendo bem a comunidade de Campos. Pássaro Legal, onde você compra aves totalmente legalizadas, consultório veterinário, medicamentos, rações, acessórios, banho e tosa. Nilo Pecém 392, em frente à Academia de Estação Saúde. Hoje nós estamos rapidinho nos comerciais, porque a gente tem que aproveitar a presença aqui do pré-candidato Alexandre Zimenberg, e ele vai dar o seu boa noite, e é um prazer tê-lo conosco, Alexandre. Boa noite, Zé, é um prazer estar aqui com você na rádio, aqui na cidade de Campo dos Goitacazes, uma cidade maravilhosa, né? Eu acabo de chegar do Rio de Janeiro, e é importante a gente estar sempre tendo esse debate de ideias, para a gente encontrar o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Esse é um ano muito importante, 2022, a gente tem as eleições que você vai escolher, né? O seu deputado estadual, federal, senador, governador e principalmente o presidente da República. Exatamente. O Alexandre, normalmente quando eu trago alguns convidados aqui, eu gosto que ele mesmo joga o seu currículo na mesa, porque as pessoas assim, quem é o Alexandre Zimenberg? Eu já sei, você fundou a Política BR, não foi isso, no Rio? Foi quando, Alexandre? Exato, então, eu venho fiz faculdade de Direito, né? Sou advogado. Nascido no Rio de Janeiro? Nascido no Rio de Janeiro, nascido no bairro de Botafogo, né, no Rio de Janeiro. E ele é flamenguista. Flamenguista. Mas particularidade, você já participou da torcida do Botafogo, né? Mas já participei da torcida do Botafogo. Mas, tudo amigo, né? Coisa de amigo. Tudo amigo, tudo carioca, é tudo amigo. E aí, fiz a faculdade de Direito, trabalhei mais de 15 anos na parte do comércio, né? Como pequeno empresário, vivendo essas batalhas de você ser dono de uma pequena empresa no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. E nunca tive assim, sempre gostei de acompanhar a política, mas nunca tive interesse de participar ativamente. Quando a gente chegou perto de 2017, 2013 começaram as manifestações. De 2013 até o dia de hoje, todas as manifestações que tiveram, eu fui. Todas. Não teve uma que eu não fui. Todas. As pequenas, as médias e as gigantes. Rio de Janeiro todas. Ou Brasília também? Rio de Janeiro, fui em Brasília também. São Paulo, fui em diversas, fui em todas. Eu nunca teve assim, tá tendo manifestação, quando tá tendo, se amanhã tiver aqui, né?
né? Eu vou, eu vou em todos. E aí em 2017 eu falei, agora a gente tem que ver como é que vai ser essa questão presidencial no Brasil. Você tinha ali o PT trabalhando o candidato deles, que era o Haddad, tinha diversos outros candidatos que, na verdade, todos eles eram alinhados com a esquerda, né? E aí tinha considerado um louco até então, né? Que a primeira vez que eu vi uma reportagem, uma reportagem, eu nunca tinha votado nele, mas eu vi a reportagem e ele falaram assim, esse partido aqui tem envolvimento com o mensalão. Esse partido aqui tem envolvimento com o mensalão e é o partido do senhor. E ele respondeu assim, é o meu partido? Mas tem envolvimento com o mensalão sim, não estou negando, não tem, eu acho que vocês têm que investigar. Eu falei, esse cara é sincero. Porque ele está reconhecendo até que no partido dele tem. Essa vantagem, ele tem a hombridade. Aí eu vi na mesma época, o ministro Joaquim Barbosa falando assim, todos os deputados estão envolvidos, menos aquele do Rio de Janeiro, o Bolsonaro. Eu falei, quem é esse cara? Quem é esse cara? E eu comecei a pesquisar e levantar ele. E aí começou a história de eu falar assim, vou criar um movimento, já que eu vou nas manifestações, faço coisas na internet, vou criar um movimento para a gente conseguir unir e mobilizar essas pessoas. E aí o movimento, ele foi crescendo, as páginas de rede social foram crescendo muito. Começou com qual nome? Primeiro começou com o nome Política RJ. Tá? Aí eu falei assim, e aí entraram pessoas de outros estados, eu falei, não dá, vai ter que ser BR. Tem que ser BR. E aí eu coloquei o nome de movimento Política BR. Então, foi crescendo, a gente foi convocando muitas manifestações, pegando trio elétrico e tal, começando a fazer live, e aí a coisa foi tomando uma certa proporção. E aí, o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Eu falei, show de bola, esse cara ganhou a eleição, agora o Brasil vai andar. Quando chegou, o Brasil ele foi ajustando, o Brasil foi começando a melhorar, e aí, quando chegou em 2019, o pessoal falou, Alexandre, tem eleições 2020 para vereador, você quer concorrer na eleição para vereador? E aí, nisso vem pandemia, lockdown, e a gente começou a ver aquele desenho de controle social implementado, né, pela esquerda, cidades, João Dória em São Paulo, o pessoal Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o pessoal querendo fechar o comércio, todo aquele prejuízo, toda aquela ideia de controle social. E aí, eu como advogado comecei a relatar isso, as nossas páginas foram crescendo muito na internet, hoje a gente já tem em torno de, juntando todas as páginas, mais de 150 mil seguidores, e aí o pessoal começou a me procurar, Alexandre, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e eu fui analisando. Aí quando a gente chegou ali em 2020, um pessoal me procurou e falou, Alexandre, olha só, no governo do estado do Rio de Janeiro, no governo do senhor Wilson Witzel, e aí ele já estava começando a botar as asinhas de fora contra o Bolsonaro, né? No governo do senhor Wilson Witzel, a gente está verificando uma corrupção e tal, não sei o que, a gente quer mandar umas provas, o senhor como advogado, o senhor estuda isso, a gente vai te mandar uma documentação. Recebi a documentação, li aquela documentação toda, falei, isso aqui está errado, isso aqui está errado, a gente começou a descobrir uma série de coisas, tá? Dentre o que a gente descobriu ali, tive aqui na época no hospital de campanha aqui em Campos, né? Tive no hospital de campanha que teve em Nova Iguaçu, ao lado do Maracanã, São Gonçalo, né? E a gente foi verificando custos absurdos, como, por exemplo, um gasto em hospital de campanha de 6 milhões de reais por mês em hospital de campanha. Como é que um hospital que é feito com uma situação emergencial, você gasta 6 milhões, né? Tem coisa errada. E aí eu fui lendo aquilo, separei aquele material, fiz um resumo, entrei em contato com os deputados estaduais que a gente tinha na bancada bolsonarista, a gente falou assim, Alexandre, vamos colocar esse impeachment para frente. E aí, ali começou. O Wilson Witzel entrou com um processo contra mim pedindo 50 mil reais de indenização. Eu me defendi, ganhei o processo dele. Só que quando ele entrou com o processo, eu convoquei, eu já tinha essa habilidade de convocar manifestação, convoquei uma manifestação para a porta do Palácio Laranjeiras, onde trabalha o governador do nosso estado. Pode trazer o meu aqui, não tem problema não, rapaz. O Germano tá ali, o Germano, né, olha lá, tá liberado, tá liberado. O Germano sabe tudo, Olha a cara do Germano. Já tá doce o café? Não, puxa adoçante. Mas e o açúcar? Eu vou pingar adoçante. Pinga um adoçante. Quebrar o seu galho. E aí, Zé, eu convoquei essa manifestação, cheguei na porta do Palácio das Laranjeiras, o que aconteceu? O governador pediu
para os membros que estavam ali da polícia, estava na época um lockdown, né? Você não podia nem ficar na rua. E aí eu fui preso por estar na rua. Então foi aquela primeira prisão que a gente teve no Rio de Janeiro. E aí isso aí chamou muito a atenção. Na verdade eu fui preso, eu fui conduzido até a delegacia. Chegou na delegacia, não existia crime, né? Eu como advogado falei, ó, para você prender alguém você precisa ter um crime no Código Penal. Não tinha crime, tive que ser solto. E aí começou o processo de impeachment contra o Wilson Witzel. Aí começou um pouco a história do movimento, começou aí. E aí eu comecei a organizar um pouco. A gente foi, muitas pessoas vieram com a intenção da gente lutar pela pauta que eu acredito ser uma das mais importantes, que são as pautas das liberdades individuais, dentre elas a liberdade de expressão, né? E muita gente falou assim, poxa, eles podem prender a gente por a gente estar andando na rua, eles podem obrigar o uso de uma substância ainda em fase experimental, eles podem trancar a gente dentro de casa. Isso seria no caso da vacina. No caso da vacina. Tá. Caso da vacina. E aí começou a ideia inicial do movimento, a gente lutar pela defesa das liberdades individuais, né? E aí a coisa foi caminhando. A gente sabe que o presidente Bolsonaro foi traído por muita gente nessa estrada, só que sempre quando alguém me pergunta, e aí, qual a sua opinião? Ele é hoje o único líder mundial que defende as liberdades individuais. Às vezes a gente não está acostumado a ouvir essa palavra, mas isso é extremamente importante. Esses direitos e garantias estão no artigo 5º da Constituição. Ali está todos os nossos direitos. E sem aquilo, a gente vai viver numa ditadura. Então a nossa Constituição, se você rasgar o artigo 5º, a gente vive numa ditadura. E hoje, a gente, graças a Deus, tem um presidente que ele defende essa pauta, ele garante o artigo 5º. Você imagina se o presidente Bolsonaro usasse as forças militares para trancar as pessoas dentro de casa. Sempre falou assim, o exército brasileiro não vai prender uma senhora que está na praça, nem na praia caminhando, prender, claro. Isso não vai acontecer. Mas a gente viu essas atrocidades acontecer no Brasil, coisas nunca antes imaginávamos, aconteceu isso no Brasil. E aí fala que ele que é o rigoroso. E ele que é o genocida, né? Ele que é o genocida. O Alexandre, em off eu já sabia, o Alexandre, gente, ele nascido no Rio, mas tem raízes na Rússia e na Itália, né, Alexandre? Seus avós são de Zarábia, que você disse, é isso? Sim, a região se chama Bessarábia, né? Bessarábia. Os meus avós, eles eram de origem judaica, eram judeus, né? E eles fugiram na época que o nazismo invadia ali aquela região da Rússia e da Romênia. Eles vieram, meu avô, todos os seus irmãos mais velhos foram mortos na câmara de gás. Nossa. E ele veio sozinho, chegou no Brasil com 15 anos. O meu sobrenome Zibenberg vem desse meu avô, que o nome dele era Betalul Zibenberg. Então o nome italiano era da parte do meu avô materno, né? O pai da minha mãe, o avô dele era italiano. Sangue puro europeu. O Alexandre, eu não consigo chamá-lo de doutor Alexandre. Vamos deixar o doutor de lado, né? Porque, Alexandre, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que você também faz assessoria jurídica e política também para a deputada Alana Passos, né? Exato, eu acompanho já o trabalho da deputada Alana Passos, já trabalho com ela há 1 ano, né? Vou ter que sair daqui a 1 mês, como eu sou pré-candidato, eu vou concorrer, eu preciso sair desse cargo, né, de assessoria jurídica. Ela, né? Continua deputada estadual? Ela continua, ela vai vir para reeleição como deputada estadual. Então vem acompanhando, ela foi a deputada estadual, é a mulher mais votada, né? Foi a 3ª mais votada no ranking dos deputados, teve 106 mil votos, teve uma votação muito boa e continua fiel ao presidente Bolsonaro, é uma paraquedista militar, mãe, né? Cristã, e defende os valores. A gente hoje tem uma Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro que você tem uma esquerda fortíssima, né? E poucos deputados de direita ali que são fiéis ao presidente Bolsonaro. Ali você vai encontrar uns 4 ou 5, tá? Que são fiéis ao presidente Bolsonaro. A Alana é uma delas. Agora, já tem uma turma de deputados de lá se filiando aí ao partido do presidente, falando que é bolsonarista porque a eleição se aproxima, né? E aí agora eles querem uma beiradinha, né? Tirar uma beiradinha de voto do Bolsonaro. O Alexandre, Rio de Janeiro, que estado complicado, hein, cara? Que loucura. Loucura. Ninguém é melhor que você para falar como é que está a política do estado do Rio, de onde ela veio, o que pretendem
esses novos candidatos agora, né? A política do Rio de Janeiro, a gente vem do Brizola, né? A gente vem daquela história, quem é o Leonel Brizola, né? Ele era um político de esquerda. Historicamente, comprovadamente, não existe uma participação muito grande dele ligada à corrupção, mas ele... nunca teve mesmo. Aquilo ali não era tem. Uma pessoa muito simples. Eu conheci pessoas que eram do convívio dele. Se você fosse na casa dele, almoçar com ele... Era vida simples. Era arroz, feijão, batata frita e salada. Sim. Cara, muito simples. E aí a gente não sabe se foi por ingenuidade ou por maldade, mas ele foi aquela pessoa que falava assim, ó, na favela tem muito voto. Ele defendeu. Na favela tem muito voto. Então a gente não pode fazer, a polícia não pode fazer incursão na favela toda hora, porque vai assustar o povo, vamos proteger e vamos fazer os CIEPs dentro das comunidades. O resultado disso foi terrível, né? Existia um presídio em Ilha Grande, na região de Angra dos Reis, que eles mandavam os traficantes, os criminosos de maior periculosidade para lá. Lá eles conheceram muitos comunistas que lá estavam, treinaram guerrilha, fizeram naquela época a famosa a Falange Vermelha, que se transformou no Comando Vermelho. Depois a gente teve o Marcelo Alencar, esse aí já tem um envolvimento grande com a corrupção, esse aí já fez uma lambança danada na corrupção, né? Terrível. E aí vieram outros políticos que eles decorrem do Brizola. César Maia com Rodrigo Maia, o Brizola era muito carismático. Era impressionante, o Brizola ele era realmente muito carismático, mas não tem ninguém perfeito, né? Verdade. Ninguém é perfeito. E aí o Rio de Janeiro, Zé, foi sendo muitas áreas, né, dominadas pelo poder paralelo, né? Parte do sistema educacional tomado também por muita gente ligada à esquerda. Muita coisa foi sendo abraçada. Freire deixou, né? Muita coisa foi sendo abraçada. E aí o Estado, que não existe, né? Um lugar mais lindo e mais rico do que o Rio de Janeiro não deve ter no mundo, né? Um lugar tão bonito. O Rio de Janeiro é muito bonito. O Rio de Janeiro é muito lindo. E não tem um lugar tão lindo. Porém, a gente sabe que foi muito desgastado nos últimos governos. Foi muito desgastado. E aí a gente se encontra hoje nessa dificuldade toda, uma pobreza enorme. Hoje em dia no Rio de Janeiro, na capital, uma pobreza enorme. Um estado sem indústria, né, que depende da exploração do petróleo. A indústria não vai bem. Por que a indústria não vai bem? Nós temos um ICMS de 20%. De produtos, de combustível, 34% de ICMS. É o ICMS mais alto da região. O que acontece com a indústria? Ela vai para o Espírito Santo, para Minas ou para São Paulo. Por quê? Porque é mais barato. Aqui, Alexandre, os carros aqui são todos emplacados do Espírito Santo. Sim, porque é mais barato. Guarapari, Vitória, Vila Velha, Marataízes. Ele vai lá em placa e volta. Claro. É muito mais. E não tem burocracia. Agora, aqui, para você marcar uma vistoria no carro, eles te mandam para Bom Jesus da Bapuana, te manda para São Fidélis. É uma loucura. O estado do Rio realmente me lembra aquela história que quando estava fazendo o mundo, né, que Deus criou o Brasil e só maravilha, fala, poxa, mas você não colocou lá intempéries nenhum, não tem vulcão, não tem nada. Espera que vocês vão ver o povinho que eu vou colocar lá. Entendeu? E caiu, parece que uma boa fatia caiu de bandeja no Rio de Janeiro. Exato. Ô Alexandre, nós já temos alguma coisa pronta aí, ô José? Ainda não, né? Tem? O quê? Não, estou te perguntando se está no ponto. Tá. Então tá bom. Vamos colocar aqui um vídeo aqui no ponto para a gente poder comentar. Dividir. Tá ótimo, o Alexandre, interessante, né? Tanto que eu coloquei isso lá em cima no meu Facebook, né? A lei de Gerson, né? Que todo mundo conhece. O Gerson fazia uma propaganda de cigarro na ocasião. O jogador de futebol não fazia, né? E ele gosta de levar vantagem, o Gerson fazia isso. Então eu coloquei a lei de Gerson e a lei de Lula. Porque Lula agora está querendo, junto com os amiguinhos lá os togados, né? Liberar geral, né? Pode roubar à vontade, né? Que coisa impressionante. Você, como advogado, deve ficar assim, escandalizado com isso. Tá? É surreal, né? Mandar um abraço aqui para Marina Rabelo e para dona Bernadette, que estão acompanhando a gente pelo chat do Facebook. Tá? A Deise. Lá em Minas Gerais, ó. Então, Deise Pérez também, uma amiga nossa bolsonarista. Eimar, Diego, Claudinho. Mandar um alô aí para todo mundo aí. Um abraço, Zé Maria. É isso aí, Claudinho Piau, gente boa.
Show de bola. Então, Zé, sabe quem está acompanhando a gente, que ainda não entrou ali, mas daqui a pouco deve aparecer? Bárbara Marcelo. Bárbara Marcelo. Eu vou acompanhar, não vou perder, não. Mas a agenda, às vezes, nem sempre dá tempo de ver, né? Sim, é verdade. Mas o comentário é seu. É surreal isso que a gente vê, né? O próprio filho do Lula, que foi assaltado em São Paulo agora, ele procurou a polícia, né? O Lula, um dia antes, o Lula tinha dito que o policial e o Lula falou assim, policial não é gente, né? Um dia antes, falou, e no dia seguinte, o filho dele foi assaltado e ele chamou a polícia. A esquerda é hipocrisia. Bom, a gente você tem lá os Estados Unidos, que é o berço da liberdade, né? Mas é um país que a esquerda também avançou muito nos últimos anos. O estado mais rico dos Estados Unidos se chama Califórnia, né? Tem aquela música do Lu Santos, garoto, eu vou pra Cali. Isso é Califórnia, né? Se a Califórnia fosse um país, ela seria hoje um dos 10 países mais ricos do mundo. Mas é um país onde a esquerda penetrou na sua raiz. Na Califórnia, foi aprovada uma legislação de que furtos, roubos até $900 não serão punidos. Sabe o que está acontecendo na Califórnia? Que é o estado mais rico. Eles estão roubando tudo. As pessoas entram nas lojas. Entra na loja, né? Chega lá, pega os objetos e não tem preocupação de nada, não. É só carregar, escolhe e leva. Exato. Então, bom, e se isso está acontecendo na Califórnia, você imagina se a gente liberar isso aqui no Brasil. Mas é isso que a esquerda quer fazer, né? Por quê? De ver aí, ó, você tem o Marcelo Freixo, né? Pré-candidato a governador aqui no Rio de Janeiro, deputado federal, era do PSOL, agora está no Partido Socialista do Brasil e tal. O Marcelo Freixo, ele defende o bandido também, ele tem essa mesma ideologia. Agora, ele anda com 10 seguranças armados. Eu já encontrei ele na rua, encontrei ele. Cheio de segurança com fuzil, carro blindado, mas ele é contra o armamento, mas ele anda com seguranças armados, carro blindado, e ele não vê problema em você roubar o celular. Claro, o celular dele nunca vai ser roubado, ele está com 10 seguranças, o celular dele não vai ser roubado. Agora, o cidadão que trabalha honesto, compra um celular, às vezes parcelado em 12 vezes, às vezes você está pagando a primeira, segunda parcela do seu celular. Leva o celular do cara. A pessoa vai roubar, você vai defender uma coisa dessa? Não tem jeito, a gente tem que defender uma das bases que tem da democracia, se chama a propriedade privada, né? É você ter os seus bens, você trabalha por isso, você trabalha para ter uma casa, para ter um terreno, para ver se tem um casa, para ter um celular, você trabalha para ter as suas coisas. Se você desconstrói o sentido jurídico da propriedade, você desconstrói todo o arcabouço jurídico que tem aí. E aí você destrói a lei. É isso que eles querem fazer com isso. Eles querem afrouxar um pouquinho no início. É o celular a cada R$500. Mas o que eles querem é que o povo... colocar essa lei depois. E depois vai piorando. Você vê a Márcia Tiburi, que é uma filósofa, entre aspas, do PT, foi candidata ao governo há 4 anos atrás no Rio de Janeiro. Ela fala o quê? Tem sentido o cara roubar. Tem uma lógica por trás disso. Eu quero aquilo, eu fui contaminada pelo capitalismo e eu quero aquilo. Então, ela fala isso, mas a gente sabe, ela perdeu a eleição no Rio, foi morar em Paris, né? Por que ela não foi morar em Cuba e na Venezuela? Lá pra Venezuela, Cuba, então, né? Coisa assim. É isso, é absurdo. Eles querem desconstruir esse arcabouço, né? A base do mundo ocidental, ela tem um tripé, né? Que são os valores judaico-cristãos, a filosofia grega e o direito romano. Nesse caso, eles estão atacando o direito romano, que é a origem do nosso arcabouço de leis. Começando a desconstruir isso, eles vão desconstruindo tudo que tem. Tanto que você vê que eles estão usando isso agora, por exemplo, nas absolvições da Lava Jato. Eles querem condenar os promotores, os juízes, querem condenar. Que absurdo, né, cara? Absurdo. Soltaram o Lula e estão querendo prender o Moro. Estão querendo prender o Moro. O Deltan Delanoy já levou uma condenação de R$80 mil, né? E isso vai acontecendo. E se a gente não se posicionar, a tendência disso é piorar. O Poder Judiciário no Brasil está muito complicado. Muito complicado. Né? Como é que está a situação do Daniel Silveira? Situação do Daniel Silveira, o Bolsonaro concedeu a ele a graça, né? O nome do estudo. E ele tem que, assim, pela Constituição, ele tem que estar livre de tudo, né? Pela Constituição, após a condenação, é um ato discricionário, o presidente pode fazer com quem quiser, então o presidente deu a graça para o Daniel Silveira, ele teria que estar livre de tudo. O que acontece? O Alexandre, o STF fala assim, não, ele está livre só da multa, porque tinham dado uma multa, ele está livre só
só da multa, mas vai ter que usar a tornozeleira, ele está livre da pena, né? Mas ele não pode se eleger. Ele estaria inelegível, né? E aí hoje enviaram, hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pelo que eu li ali, disse que realmente a graça não iria contar para inelegibilidade do Daniel Silveira. Então, é uma coisa muito complicada. A gente já sabe que a condenação dele foi uma coisa, foi nunca antes vista no ordenamento jurídico brasileiro. O Bolsonaro utilizou da graça para tentar restabelecer essa normalidade, mas a gente continua sofrendo essas violações aí vindas do próprio Poder Judiciário. É muito complicado, né? O Alexandre, falar um pouquinho do Rodrigo Pacheco. Que coisa, Rodrigo, né? Mais um que traiu o Bolsonaro, né? O Bolsonaro colocou ele, o Lira ali, ajeitou e tal. Sim. E o cara agora pisa na bola. Ele disse que não vai abandonar o STF. É verdade. Bom, a gente tem que saber quem é o Rodrigo Pacheco, né? Quem é o Rodrigo Pacheco? Ele é um advogado de Belo Horizonte, um dos maiores escritórios multimilionário, né? Aquela barragem que caiu em Belo Horizonte, né? Um dos processos, né? Todos os advogados, quando ele chega a um certo topo da carreira, ele tem muitos processos que estão nas cortes superiores. As cortes superiores são as que estão em Brasília. Tem o STJ, tem o STF. Os processos, quando chegam lá, são processos de muita importância, muito valor, até porque só para você recorrer para lá já é muito caro. Então, ele tem processos lá, a gente sabe, ele é advogado das empresas que faziam parte do grupo da Vale do Rio Doce em Brumadinho, que tinham condenações bilionárias, né? E que estão lá tentando. Ele junto com o pai dele pescando traíra, né? Esse que de traíra ele já está acostumado há muitos anos, acostumado, exato. Tá acostumado. Ô, Alexandre, vamos falar um pouco da sua campanha, se você puder, claro, né? Claro. Você é pré-candidato pelo PTB, Partido Roberto Jefferson. Exato. Como é que está a situação de Roberto Jefferson? Saúde e jurídica. Então, o Roberto Jefferson, juridicamente, ele está uma prisão domiciliar, né? Ele está em casa, não pode sair de casa, não pode usar as redes sociais, tem contato só com os advogados e com a família dele. Então, assim, já tem bastante tempo, tem aproximadamente 1 ano que eu não encontro o Roberto Jefferson. A vez que eu encontrei foi em Brasília, na sede do partido. Então, ele está nisso. Está nessa situação também, ficou muito tempo preso, depois conseguiu passar essa prisão para casa dele, injustiçado, mais um injustiçado. A saúde dele, infelizmente, você sofre com isso, né? Eu não tenho notícia de como ele está ultimamente, dizem que ele está bem, mas a gente não tem detalhes da saúde dele. A saúde dele é muito precária. Ele já passou por bastante coisa e ele tinha preparado o partido para receber o presidente Bolsonaro, né? Ele tirou muita gente do partido ali para colocar o presidente Bolsonaro dentro do PTB, mas foi um partido que sofreu uma perseguição grande ali dentro. Acabou que o Bolsonaro, o primeiro Bolsonaro tentou ir pro Patriotas, né? Teve um problema também jurídico ligado ao Patriota, que quando viram que o Bolsonaro, quando o senador Flávio se filiou, prejudicaram o Patriota. Começaram a apertar lá. Já começaram a apertar lá. Depois houve a sinalização do Bolsonaro ir pro PTB. Também teve um problema no PTB. Aí conseguiu-se fazer com que o Bolsonaro fosse para o PL. Aí o Bolsonaro foi para o PL. Então, eu fiz a filiação no PTB porque o PTB existe um estatuto, não é só pelas pessoas, mas é pelo estatuto. Existe um estatuto novo dentro do PTB que você defende a vida, né? Ou seja, você é contra o aborto, você é a favor do armamento para defender a sua propriedade, você é contra a liberação das drogas. Então, a minha filiação do PTB vem. Você não tem como avaliar todas as pessoas do partido. Sempre vai ter pessoas boas e pessoas que não tão boas. Qualquer lugar vai ser assim, né? Mas esse estatuto foi um estatuto que me motivou bastante a eu ir pro PTB, porque aí quando tem o estatuto, para a pessoa votar contra essa pauta, ela vai ter que votar contra o próprio partido que ela está afiliada. É um freio, né? Não garante, mas é um freio. E você precisa de um partido para se candidatar. Eu, sinceramente, sou a favor das candidaturas independentes, né? Acho que se o Brasil um dia isso fosse aprovado, acho que isso nunca vai ser aprovado no Congresso. Do jeito que está caminhando, nunca vai ser difícil, mas eu seria a favor da candidatura independente. Aí um número menor de partidos
no PTB você não tem federal aqui no Rio de Janeiro, nenhum deputado federal de mandato. Eu acho que né? Não tem deputado federal. Então, vai ser uma disputa boa, né? Vai ser uma disputa boa, né? Vai ser uma disputa boa. Então, quem quiser acompanhar, me acompanha nas redes sociais. No final aqui eu vou passar as redes para você poder acompanhar o nosso trabalho. No momento a gente não está em campanha, é uma pré-campanha, né? A campanha hoje em dia, antigamente eram 90 dias, agora são 45 dias, né? Mas você já vai conversando com as pessoas vão te conhecendo, vão entendendo quais são as suas ideias, qual é a sua história, e é importante que todo mundo participe da política. Eu sei que tem muita gente que já escolheu candidato para presidente, né? A maioria das pessoas que eu conheço vai votar no presidente Bolsonaro. Então eu vi que muita gente já tem um candidato à presidência. Vejo que muita gente ainda não tem candidato ao governo, né? Mas você tem que escolher bem o quê? Senado, deputado federal e deputado estadual, né? Isso é muito importante. Não adianta você dar a chave do país Bolsonaro, mas você não coloca deputados e senadores à altura de acompanhar aquilo que o Brasil realmente precisa. Como ele foi sabotado pelo Rodrigo Maia, 2 anos de trabalho sendo sabotado pelo Rodrigo Maia. Ele que colocou no colo o Rodrigo, né? Ele colocou esse aqui. O Bolsonaro tentou ter um bom relacionamento com o Rodrigo Maia. Difícil, ele tentou, né, cara? Ele tentou. E o Rodrigo Maia é aquilo, vem daquela história. Né? O Botafogo, né? Sabe por que o nome dele é Botafogo? Sabe por quê? O pai dele é torcedor do Botafogo. O pai dele. A história é que quando o pai dele era prefeito, eles construíram. Essa história as pessoas não sabem. Só quem é lá do Rio lá. O Botafogo não tinha um estádio, né? Tinha uma sede antiga, que é no bairro de Botafogo, mas não tinha um estádio. Então eles construíram. General Severiano? Era o antigo. Eles construíram um engenhão, um estádio, e deram pro Botafogo na gestão do pai dele, do César Maia, que o pai dele fez isso, obviamente, para angariar os votos, né, desse pessoal. Então, é por isso que foi feito Botafogo. Você vê, eu conheço botafoguenses maravilhosos que nunca votaram no César Maia, nem no Rodrigo Maia, mas a história... Então o Lula copiou o César Maia, né? Ele pegou o Lula fez o Itaquerão, né? O Itaquerão, que é um absurdo, mais de R$1 bilhão, botou aqueles mármores que nem os sheiks árabes usam dentro, né? E o absurdo feito, envolveu o Odebrecht e tal, fez tudo aquilo. Na ocasião, o estado de São Paulo, o Morumbi, que não foi aproveitado, né? Eles que ofereceram o Morumbi, mas eles seriam obrigados a gastar, acho que 800 milhões. Não, mas para mim, 300, 400, não. Tem que ser 800. E acabou com o Morumbi, ficou de fora. A comissão, né? Sim, se não fizer a obra, não tem de onde roubar, né? Se não fizer a obra, não tem de onde roubar. Então eles tiveram que fazer isso. Vamos dar uma olhadinha no chat ali, tem muita gente acompanhando. Ó. Antônio Rangel Neto, boa noite, amigo. Amigo meu de São Gonçalo, Antônio Rangel, um grande abraço aí pra você e pra toda a turma de São Gonçalo. Teve comigo quinta-feira no Rio de Janeiro. Josi Marques, a nossa pastora Big Mama, lá de Campo Grande, uma pastora aí super envolvida na política e posicionada, né? Muito boa, estive na igreja dela. E a nossa Deise Pérez, que é uma fiel escudeira da nossa deputada Lana Passo. Deise Pérez é a fiel escudeira da deputada Lana Passo. E bolsonarista também. Tem sempre, tem muita aí. É isso aí. Esse horário eu costumo dizer para todo mundo que brincar não custa nada, né? Eu falo que o Faustão vai ter que largar, trocar o horário dele lá na Band, porque ele peita comigo, que o Mataraquê Marrom. E ainda tem a Globo também, que tem o programa da Globo, qualquer a Globo, qualquer, gente. Eu não vejo a Globo. Globo Repórter. Globo Repórter. Pois é. Eu vi, eu gostava antigamente. Tem 10 anos. Tem 10 anos que eu não vejo. Você vê que eu já tenho dificuldade de lembrar o nome, né? Tem muito tempo. A gente lá vai mudando. O Alexandre, você vê que está faltando o quê? 15 minutos para as 10. A gente ainda tem 15 minutos para poder falar. Eu gostaria que você ficasse muito à vontade de dizer, não sei se a palavra seria projeto, das suas intenções políticas, né? Porque um dia brotou essa vontade de ser político, né? Sim. Na política, José, não existe vácuo, né? O que já vem de berço. Não existe vácuo. Se você não ocupar, não se posicionar, alguém vai ocupar. Exatamente. Na maioria, foi difundido no Brasil uma ideia que política é coisa de gente ruim. Foi difundido isso no Brasil. Foi difundido. Quando você vê você tem... E ainda continua denegrindo muito. Ainda ficam nisso. E aí você vê, às vezes você tem uma pessoa bacana e você fala assim, política. Não, política é coisa de gente ruim. Tem muita gente bacana que não se envolve na política porque isso foi difundido.
hoje em dia, como evangélico, vejo que isso também foi difundido dentro da igreja, falando o quê? Religião e política não se misturam. Para quê? Para fazer com que as pessoas religiosas, os cristãos, não se envolvessem com a política. Tira esse pessoal daqui da política aqui. Tira esse pessoal daqui. Então, muita gente séria, Zé, foi afastada da política com essa ideia. O que com o tempo foi passando, a gente fez o quê? A gente tem que se meter na política, a gente tem que se envolver. Se você não ocupa esse lugar, alguém vai ocupar esse lugar. Você precisa ocupar esse lugar. E é por isso que a gente tem que colocar o nosso nome à disposição. E tem que falar mesmo, porque é muita coisa errada. Mas é muita coisa errada, é muita coisa. Ó, eu tenho, todo final de semana, eu visito um município. Um não, 3, 4. Semana passada, no final de semana, eu visitei 5 na região dos Lagos. Cheguei num dos municípios lá de região dos Lagos, fui em Saquarema, e tinha uma obra lá que estava com a retroescavadeira parada há 4 meses. E aí o morador falou assim: Alexandre, a retroescavadeira está aqui, estão pagando aluguel, está há 4 meses aqui parada e a obra não anda. Ou seja, isso é no Brasil inteiro. O dinheiro público que é gasto e as obras não são realizadas, né? Muitas vezes o dinheiro é investido em pautas que a maioria da sociedade não concorda. A maioria da sociedade do Brasil hoje não concorda com liberação de drogas, não concorda com aborto, não concorda com esse vídeo, por exemplo, que vocês passaram aqui, de você descriminalizar um roubo de celular. A maioria da população mas a imensa maioria é contra isso. E aí, eles trabalham como se os políticos determinassem como seria a nossa vida e não o povo determinasse como seria a legislação. E é por isso que a gente tem que se envolver na política para poder ocupar esses espaços. E, de certa maneira, é difícil, não é fácil. Essa mudança é trabalhosa. A gente sabe, a gente viu tudo que o presidente Bolsonaro passou nesses primeiros 3 anos e meio, que passa até diariamente. Hoje. É de manhã, de tarde, noite, madrugada. Não tem vida. Não tem vida. Band, a CNN. Apanha o dia inteiro, o dia inteiro apanha. E a mesma mídia, né, que ficou anos sem ver o que o PT fazia, né? A mesma mídia que não viu nada da corrupção, vontade, né? Que não viu nada. Então essa mesma mídia encontra, se o Bolsonaro avançar um sinal, ele vira um assassino em série, né? Se ele passar o sinal no amarelo, ele vira um assassino em série. Então a gente precisa se posicionar contra isso. O ano 2022 é um ano extremamente importante. Se a esquerda voltar ao poder no Brasil, a gente já sabe que o Brasil, para sair dessa, vai ser 30, 40 anos, vai ser muito difícil. O nosso continente está tomado, né? Venezuela, o país que a gente tem aqui em cima no mapa, é o país, quem não sabe, tem a maior reserva de petróleo do mundo. País pequeno, maior reserva de petróleo do mundo. Tem também minério e ouro. Era um país riquíssimo. A Venezuela era um país riquíssimo. E esse poço era a divisa com o Brasil, né? Sim. Só que os governos da esquerda foram lá e deram para eles. Lacraram, aqui não pode mexer. Sim. É uma área de reserva, não pode mexer. Assim, e aí você vê, Zé, um país, mesmo com toda essa riqueza, o povo hoje lá mata. Lá você já não tem mais cachorro, porque o povo teve que comer os cachorros. Você não tem mais cachorro de estimação, porque o povo passa fome. Mas o Maduro continua. Ele, vai naqueles restaurantes lá, que é caríssimo, o filé mignon lá nos Estados Unidos, bota a foto daquele cara que joga o salzinho assim, ele viaja, né, de avião particular e tal. São das as maiores são dos ditadores. Cuba, por exemplo, a filha do Fidel. Também, milhões. Sim. E aí, eles. Você vê, Venezuela aqui do lado. A Argentina embaixo, né? A Argentina, a gente teve. Terrível, né? A Argentina teve um avanço com o Fernando Macri, né? Que foi um presidente mais alinhado à direita. A Argentina estava avançando. Bom, o povo e a fraude também que teve na Argentina, trouxe lá o presidente que se chama Alberto Fernandes, né? E a vice, a Cristina Kirchner, né? Que tem escândalo. A Cristina Kirchner tem escândalo de corrupção, assim, do padrão do Lula. Ela quase empata com o Lula. Quase empata, mas ela tem coisas filmadas, né? Ela tem ela carregando mochila de dinheiro, os ministros de obra carregando sacolas de dinheiro, isso tudo provado, e ela é a vice-presidente, não vai presa porque é uma ditadura implementada. Agora, no Chile, que é um país que tinha um progresso econômico, né? O Chile ganhou um presidente também de extrema esquerda. Então, o nosso continente... O pessoal do Chile, né, Alexandre? Não foram votar, né? Não foram votar, não foram. Né? Falar, não, a gente não quer, esse candidato não nos agrada totalmente. Igual quando a pessoa fala assim, Alexandre, mas o Bolsonaro, ele fala de um jeito. Eu falei, cara, você vai casar? Você vai casar com o Bolsonaro? Você quer que você tá na pele dele para saber? Claro, o cara é pressionado o dia inteiro, às vezes o cara, ele explode, fala alguma coisa, mas o que ele defende? Ele defende a família, né? O que ele defende? Ele defende tudo aquilo que a maioria da população do Brasil defende. Ele vai na contramão do Lênin, né? Os 10 mandamentos
pensamento do Lênin, né? Sim. Ele vai exatamente na contramão. Sim. O manifesto comunista, né, que a gente tinha já. O comunismo, ele tem, assim, muita gente fala assim, um amigo meu, Alexandre, não tem mais comunismo no mundo. Eu falei, pô, você leu os livros comunistas para saber se não tem? O que significa? Aonde estava escrito, quem escreveu que o aumento do imposto deve ser progressivo? Isso foi o Karl Marx que escreveu isso. Aí quando você vê que quando entra o governo de esquerda ele vai aumentando o imposto de pouquinho em pouquinho, é porque o Karl Marx ensinava isso. Está acontecendo isso aqui em Campos com o Vladimir, hein? Está aumentando o imposto aqui? O Vladimir pegou e está cobrando imposto retroativo. Você vê que é absurdo, né? Você vê, eu acho que pegou a cartilha do pai. Seguiu a cartilha. Porque Campos, na verdade, é uma cidade que ela tem um benefício do royalties muito bom. Isso deveria ser aproveitado. E as pessoas falam assim, Zé Maurício, você pode até contar isso aqui porque você sabe melhor do que eu. Campos tinha uma história, e eu até quero ver se amanhã eu consigo visitar esses locais, das usinas de cana-de-açúcar, né? Do açúcar. Você vai ver tudo acabado. O que aconteceu com isso? Que assim, foi desmontada uma indústria que empregava milhares de pessoas. Por que isso aconteceu? Muitas foram. Porque, na verdade, o que a gente sabe, o que a gente viu, os proprietários de usina lucravam demais com o açúcar, né? E depois também com o álcool, e começaram a investir fora. Apartamento no Rio, apartamento em Nova York, e não aprimoraram as usinas. E a evolução chegou, entendeu? Campos tem água com fartura, as canas aqui praticamente não são irrigadas. Oportunamente, ainda vou te apresentar o Clodomir Crespo, se tiver tempo, que ele vai te falar é um empresário amigo da gente. Ele te conta toda essa história de Campos, para que você tenha um fundamento melhor. Infelizmente, hoje, se tiver uma ou duas usinas moendo aí, isso é uma já pena. Já teve 27 ou 28 usinas. Isso é uma pena. A gente não pode. A perda de emprego é uma coisa absurda. O Brasil não pode depender. Nós não podemos depender apenas, né, do funcionalismo público, né, e do petróleo. Isso não pode acontecer, porque isso é o desenho. Uma hora isso vai acabar. Isso é o desenho. Então, a gente precisa o quê? Da padaria, do botequim, né, da loja, da oficina, da grande indústria, da indústria de cana, da indústria automobilística. Precisa de tudo isso. Uma coisa puxa a outra. Quando você tira isso, é complicado. Então, isso precisa ser incentivado. E essas cidades aqui que a gente tem no litoral aqui do Rio de Janeiro, que vem Niterói, Maricá, Saquarema, Búzios, Campos, Macaé, são cidades que têm um benefício pela questão do petróleo. Isso tem que ser aproveitado e a gente tem que investir nisso, investir em turismo, em segurança, qualidade de vida. Por quê? Porque morar lá para ganhar o cartão, o ônibus você não paga, porque é pago pela cidade. O nome do ônibus é EPT, se chama Empresa todo vermelho, e é EPT o nome. E o principal hospital municipal se chama Hospital Ernesto Che Guevara. Então, Maricá está tomado ali pela tanto que a filha do Lula mora ali em Maricá. Lá perto, né? Lá em Maricá. Mora em Maricá. Ou seja, esse dinheiro do ROI tinha que ser investido em Maricá para quê? Para Maricá ter qualidade para receber turistas. Porque é um lugar lindo, tem praia, agradável. Tinha que ser um lugar preparado para isso, porque no dia que acabar o petróleo, vai viver do turismo. Ou de uma indústria, de alguma coisa, vai ter que viver outra coisa. Por exemplo, Qatar, eles Dubai, investiram em turismo. Exato, Dubai exato. É um investimento enorme. Então, aquilo ali, o dia que o petróleo der uma encerrada, eles vão viver de turismo. Exatamente. Tem coisa maravilhosa lá. Coisa maravilhosa. É isso aí. Alexandre, nós ainda temos 5 minutos. A sua incursão foi Campos, Itaperuna, que você vai, né? Como é que é a sua agenda? Domingo vou para Itaperuna, amanhã vou estar ainda aqui em Campos, conversando com alguns amigos, e vou estar todo final de semana indo em algum município. Então, estou visitando cidades todas essas que eu já conhecia, mas já região serrana, tive em Angra dos Reis, tive em Paraty, Baixada Fluminense, Queimados. Você tem um laço de amizade muito grande na área política, né? Tem um laço de amizade. Começou tudo no movimento BR, né?
Tudo começou no movimento. Por quê? Eu fui ganhando os seguidores e aí as pessoas mandavam mensagem, eu falava assim, tá bom, vamos marcar de fazer uma live. E aí a gente ia conversando e aí você vai criando amizade. Tem um autor que eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala que a amizade é você gostar das mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, né? Então na política, assim, se você é de direita, o outro cara é de direita, ou seja, vocês odeiam as mesmas coisas, as mesmas coisas. Então, naturalmente, você vai criar um laço de amizade com essa pessoa. Então, tenho feito bastante grandes amigos, não continuei com todos os meus amigos, mas... Você leva essa vantagem porque você é carioca, ela que fala carioca da gema, né? Mas você é flamenguista, mas você já participou da torcida do Botafogo, né? Era Fúria, mano? Como é que era? Era Fúria Jovem, a torcida do Botafogo. Seus amigos botafoguenses me levaram pra torcida, eu sendo flamenguista. Então você já tem essa escola, né? Sim. Você já tem essa escola, já consegue equilibrar, né? Sim. Não, eu acho que na política a gente tem que ter um diálogo, sim, entendeu? É importante que a gente tenha um diálogo. Eu sou a favor disso. Eu acho que a gente deve conversar com todas as partes para poder fazer o Brasil avançar e tentar ganhar das pessoas no debate, ou na proposta de ideias, né? E muitas vezes ganhar no exemplo, né? Você tem que dar o exemplo. Aquele cara que está fazendo errado, ele tem que se sentir constrangido ao estar ao seu lado. Por quê? Porque você está fazendo certo. Ele vai te olhar e falar, pô, esse cara está fazendo certo. Quem sabe um dia ele não fale assim, pô, sabe o que eu já fiz errado já, mas hoje eu vou fazer certo porque esse cara aqui está sendo exemplo aqui, pô, o pessoal está gostando do trabalho dele. A gente vê hoje muitos políticos ao lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro com aquela aprovação, os caras ficam ali do lado dele tentando aparecer. Eu fico pensando, esse cara deve estar olhando e falando assim, pô, é melhor eu fazer a coisa certa, porque vai que o povo também me aprova, né? Se eu fizer igual a ele, eu vou fazer igual a esse cara. Né? Interessante é que todos, com raríssimas exceções, que traíram o Bolsonaro, colocaram um ponto final na carreira, né? Praticamente. A carreira, quando eu falo, porque tem alguns que usam a carreira, né? Sim. O brilho da carreira, né? Eu não conheço nenhum que se manteve. Todos caíram, né? Joyce Hasselman, Alexandre Frota, Wilson Witz, eu acho que vários aí que surfaram. É muito grande. Muito grande. Mas eu acho que o João Dória foi o rei da hipocrisia, né? Quando ele fechou a cidade de São Paulo, foi para Miami, mandou o pessoal usar máscara, saiu sem máscara. Eu acho que ali, até o pessoal que gostava dele, né? Até o pessoal que ainda ia com a cara dele, falou assim, ó, poxa, é muita hipocrisia. E aí eu acho que ele, essa semana, ele desistiu de concorrer, mesmo ganhando as prévias do PSDB, ele desistiu de concorrer à presidência, porque ele viu que ia ser um vexame, né? Ele viu que ia ser um vexame. Eu acho que eu vi até uma piadinha ali, que o brasileiro não perde tempo, né? Ele saiu por justa causa, né? Foi uma palhaçada, né? Mandar um abraço aqui também para Daiane Gonçalves. Vamos dar uma rolada. Senta o sarrafo conterrâneo. Essa é Silvana Rivetti, lá de Minas Gerais, de Oliveira. Mora em BH. Italiana, viu? Rivetti. Maravilha. Clodomir Siqueira aqui, aí, ó. Só uma solução: administração pública e empresarial. A administração para quem sabe o que é produzir. Mas eu já até comentei com o Clodomir e com alguns amigos, sabe, Alexandre? Eu estou pretendendo criar aqui em Campo o Clube de 70, médico, engenheiro, advogado, pessoas que querem empreender, para fazer um pacote, todo mundo discutir os assuntos de campo, para ver se sai daí uma pessoa para dirigir a cidade, porque se ficar de pai para filho, aí está muito difícil. É verdade. A gente precisa de uma pessoa com muita experiência. Também acho. Falta quanto tempo, meu amigo Josiel? 2 minutos. Alexandre, você tem 2 minutos para você ficar à vontade, não é um não. Fica à vontade. Então, pessoal, eu queria pedir a vocês um grande favor. Se vocês puderem me acompanhar nas redes sociais, tá? No Instagram, Política 2_BR. Será que tem no como Facebook. digitar você ali? Será que é possível? Vamos lá, fazer devagarinho. Política 2_BR. Mandar um abraço para Débora Soares, que está ali também acompanhando a gente. Débora Soares trabalha na Comissão de Turismo do Rio de Janeiro. Um abraço para Tatiana também, né? Pastora Tatiana Ueda, que vai estar amanhã pregando aqui na Sara Nossa Terra, tá? Na Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Minha igreja Sara Nossa Terra, né? Sara Nossa Terra, uma igreja que tem no Brasil inteiro. Amanhã aqui em Campos, a pastora Tatiana Ueda vai estar pregando para os jovens às 19 horas. Quem estiver em Campos, se quiser ir na pregação dela, eu vou estar lá acompanhando. E aí, agora BR. 2_BR, pronto, isso aí. Aí você vai me achar Twitter, Face
e Instagram, Política BR. Exato. Então, pessoal, quem puder acompanhar o nosso trabalho, atualização diária, todo dia a gente faz um vídeo, faz uma postagem, faz texto, e é muito importante que a gente faça isso. Eu queria aqui parabenizar aqui o Zé Maria pelo trabalho dele. É muito importante ter o trabalho disso. A comunicação, sem comunicação a coisa não acontece. E o que aconteceu no Brasil aqui, para fechar, Zé Maria, para fechar. O Brasil, em 64, a esquerda fundou o primeiro partido em 1922, há 100 anos, o Partido Socialista do Brasil da esquerda. Então, eu parabenizo aqui o Zé por esse trabalho dele imparcial, que ele fala a verdade. Grande parte da mídia hoje em dia está vendida para a esquerda, sobretudo os grandes canais, principalmente a Rede Globo. Essa aí tá super vendida. Rede Globo é a pior de todas, né? Então, agora a gente tem que potencializar, divulgar os trabalhos que são independentes. Por quê? Porque senão amanhã, como é que você vai... Quem hoje em dia confia na Rede Globo? Eu quero me informar, vou ver Rede Globo, vou ver o Jornal Nacional? Claro que não dá mais. Então você precisa acompanhar pessoas que vão te trazer comunicação. E Zé Maria é um desses. Você vai voltar em outra live, que já participou conosco aquela vez, agora pessoalmente, em breve você vai estar conosco. Agradecer aos nossos amigos que colaboraram, a todos que nos acompanharam, agradecer a Tatiana que nos acompanhou, agradecer a Alexandre Zimmerberg, torcer pelo seu sucesso. Muitíssimo obrigado.